investigadores. Portanto, a maior parte dos investigadores tem também funções de docência. E então, o que é que nós quisemos tentar saber? É como é que são tratados os dados de investigação na E2S. Para isso, distribuímos um questionário que foi baseado no modelo de plano de gestão de dados da FCT. E agora apresento aqui alguns resultados relativamente à reutilização dos dados de investigação. Portanto, uma das questões era saber se havia o hábito ou não de reutilizar dados e a maioria dos inquiridos respondeu que não. Relativamente ao armazenamento, portanto, à previsão de armazenamento ou de projetos em curso ou de projetos futuros, 38% responderam que prevêem uma capacidade de armazenamento de 0 a 10 gigabytes. Quando questionados acerca da existência de metadados relativamente aos dados produzidos, este número é bastante expressivo, 76% dizem que não existem metadados associados e 52% referem também que não existe uma política de backup, portanto, planeada e estruturada. Quanto ao processamento de dados pessoais, portanto, estamos a falar de dados da saúde, não é? 67% responderam que não têm, portanto, dados pessoais nas suas investigações, mas quando existem, 62%, portanto, garantem a proteção desses dados através de mecanismos de segurança de rede da própria instituição. Quanto à possibilidade, portanto, ou ao hábito de consulta de repositórios de dados de investigação, há aqui quase um empate, portanto, 52% das pessoas questionadas responderam que sim, têm o hábito de consultar repositórios de dados de investigação e 48% responderam efetivamente que não. Mas 81% dos inquiridos classificam de muito boa a possibilidade de depósito de dados de investigação em repositórios. Ora bem, o que é que nós podemos concluir daqui? Que não há efetivamente uma prática de planeamento de dados de investigação, portanto, foi também por isso que quisemos fazer o diagnóstico, para perceber em que sentido é que poderíamos caminhar, mas a boa notícia é que 52% dos inquiridos afirmam recorrer a repositórios de dados, portanto, de certa forma, nas suas práticas de investigação, já se posicionam como utilizadores deste tipo de informação e também, como vimos anteriormente, veem como perspectivam de uma forma muito positiva a possibilidade de também serem integrados neste tipo de plataformas e ferramentas. Ora bem, o que é que nós estabelecemos como proposta de ação? Em primeiro lugar, mais autoformação, não é? Portanto, para a nossa equipa de trabalho, este ainda é um assunto que está numa fase muito inicial, portanto, sentimos necessidade de ter mais formação e por isso também é que há esta inscrição e esta proposta de participação neste fórum e também estamos portanto, este ano, portanto, a biblioteca tem, como muitos outros serviços semelhantes, oferta formativa, não é, em diferentes áreas, e este ano introduzimos esta, portanto, gestão de dados de investigação, também para podermos partilhar, sobretudo com docentes e investigadores, mas também com alunos de mestrado, as suas práticas. Começamos a apresentar exemplos de repositórios de dados e as vantagens de praticar a ciência aberta. E pronto, por agora é tudo. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Teresa. Vamos ter agora a apresentação que
que quem habitualmente trabalha também nos grupos de trabalho e tem participado nas Data Talks, que aqui o colega João Aguiar Castro já teve a oportunidade também de partilhar com a comunidade, e vamos reforçar esta partilha, também dada a importância do tema, e vamos então ter a apresentação com o título "O papel estratégico do Data Steward no desenvolvimento de DMPs em projetos de grande dimensão", e mais especificamente aqui o caso do INESC-TEC. E vamos ter então aqui o João a fazer a apresentação. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Então, aquilo que trago para partilhar convosco é a minha experiência como Data Steward no INESC-TEC, em particular no apoio ao desenvolvimento de planos de dados em projetos de grande dimensão. Como projetos de grande dimensão, são projetos, como devem imaginar, que movimentam muitos milhões e têm muitos parceiros internacionais. Portanto, um bocadinho de contexto. A gestão de dados no INESC-TEC é apoiada no Serviço de Apoio à Gestão. Somos uma equipa pequena e que se dedica a diversas atividades que suportam a tomada de decisão da nossa administração, e eu diria que a gestão de dados vai corresponder sensivelmente a 20% ou 30% da nossa atividade. O papel do Data Steward no INESC-TEC não é um papel formal, institucionalizado, mas eu gosto de apresentar-me como Data Steward, porque acho que ajuda a consciencializar os nossos investigadores e tentar que isto seja, de facto, uma função institucionalizada. A dimensão do INESC é grande, corresponde a 890 investigadores integrados, 380 doutorados, e, como podem perceber, uma equipa pequena dedicada à área da gestão de investigação. Temos que ter em conta também a escala daquilo que podemos oferecer aos nossos investigadores. Portanto, qual é a nossa abordagem para desenvolvimento de planos de gestão de dados? A minha experiência a lidar com projetos internacionais, muitas vezes onde os DMPs não são desenvolvidos pelo INESC-TEC, são desenvolvidos por outros parceiros, verifico que há uma grande complexidade nos processos e muitas vezes vemos os investigadores muito estressados a tentarem dar respostas a questões dos DMPs, que eu acho que devem ser os Data Stewards a resolver por eles, nomeadamente no mapeamento daquilo que são as boas práticas e o alinhamento com os componentes estruturantes do DMP. Eu não quero os meus investigadores a preocuparem-se com questões como: será que devo gerar um DOI para o meu dataset? Onde é que tenho que publicar? Não, eu como Data Steward tenho que ser eu a ter essas respostas. Portanto, algo que fazemos também, e neste caso, quando é o INESC que é a entidade responsável por liderar os projetos europeus, é organizar na kick-off meeting dos projetos, desde logo, uma sessão de esclarecimento sobre o DMP, quais são os objetivos, e apresentar aos parceiros internacionais aquilo que é a nossa abordagem. Portanto, durante este processo, eu também desenvolvi um template, e eu aqui procurei resolver um bocadinho daquela que é a complexidade dos templates que vêm do nível europeu, que são sempre, como eu estava a dizer, são sempre uma questão de muito stress para os investigadores, muito trabalho redundante. Então aquilo que fazemos é ter um template muito simplificado, onde só vamos buscar dos investigadores o essencial para o Data Management Plan. Tudo o resto é resolvido por mim ou pela minha equipa. Portanto, este template é disponibilizado a todos os parceiros do projeto. Não só eu interpreto o DMP como um documento vivo, que é aquela definição que muitas vezes utilizamos, que deve ser atualizado. Eu gosto de pensar no DMP como um documento de trabalho. Não vermos o DMP apenas como um exercício de checklist, uma box de checklist. Não, tem que ser um documento que trace linhas orientadoras para guiar os objetivos do projeto em termos de gestão de dados. Eu quero um caso muito particular. Se um investigador chega de novo a um projeto, ao consultar o DMP, tem que ser capaz de perceber o que é que o projeto está a trabalhar, a que nível é que o projeto está a trabalhar para gerir os dados. Se eu usar um DMP apenas para dizer que o projeto vai criar metadados, ora, isso não é informação útil para os investigadores. Okay? Temos que ser o mais descritivos e o mais detalhados possíveis. O DMP como uma ferramenta que descreva processos.
Portanto, o nosso serviço, o nosso repositório de dados, vocês vão também ouvir falar sobre este repositório neste fórum, eu não vou debater muito isto aqui, é o suporte, é a ferramenta de suporte aos nossos DMPs institucionais, serve para publicar dados de investigadores do INESCTEC, mas também de parceiros que estão a colaborar nos nossos projetos. Mesmo que os dados sejam feitos ou produzidos por uma instituição externa, são dados de projetos em que o INESCTEC está a colaborar e disponibilizamos também o repositório para dar suporte. Não só ao nível do nosso institucional, mas temos também, por uma questão de disseminação dos dados, queremos ter os dados também no Zenodo. E começamos logo desde o início do projeto, por criar comunidades, e isto é algo que é apresentado na sessão de kick-off dos projetos. Já criei uma comunidade no Zenodo para o projeto, o link e todas as informações necessárias são partilhadas no DMP, assim os investigadores já sabem que quando precisarem de depositar um dataset, sabem que têm já o link para depositar diretamente na comunidade do projeto. Trago-vos aqui só 2 exemplos. As apresentações que fazemos nestas kick-off meetings estão também disponibilizadas nas comunidades no Zenodo. E há um caso aqui em particular de um dos nossos projetos, e aqui eu também começo já por mostrar a importância de um data steward acompanhar este processo. Eu sou o curador de dados destas comunidades. Neste caso deste projeto, no contexto da inteligência artificial, o investigador fez o depósito de um dataset e o nome que ele estava a dar ao dataset era dataset para o paper não sei das quantas. Temos que ver os datasets como um objeto também a valorizar e, portanto, um bocadinho com base naquilo que era a minha percepção como curador de dados, como data steward, sugeri um texto com um título, que no título estivessem já representados todos os metadados essenciais para percebermos que conteúdos é que vamos reutilizar. Este dataset, poucos dias depois, já tinha 41 downloads. Portanto, mostrar aos investigadores que é relevante eles investirem nos títulos. Os títulos são importantes para um dataset. Não é o dataset para o artigo X. Okay? Temos que valorizar também os datasets. Aqui um exemplo de algo que também é comunicado através de um DMP. Por favor, usem sempre os vossos identificadores, sempre a nomeação do projeto, através do DOI do projeto, e também a relação que podemos ter com outros tipos de outputs, e não só os dados, mas também o software relacionado, e como é que isso pode ser, isto está tudo documentado no Data Management Plan. Portanto, há um caso aqui muito importante no INESCTEC que demonstrou a importância de termos um Data Steward a ajudar os investigadores. Portanto, houve um Data Management Plan que foi desenvolvido sem a ajuda de um Data Steward, ou seja, eu não participei na elaboração deste dataset, deste DMP. O DMP foi revisto por um oficial europeu que nos levantou, que rejeitou o documento inicial e fez uma série de recomendações que o projeto tinha que dar resposta. Nomeadamente, as funções definidas no âmbito do projeto para gerir os dados deviam estar clarificadas e não estavam. Por exemplo, faltava a figura de um gestor de dados. Os aspectos documentais dos projetos não são suficientemente descritos, ou seja, que nível de detalhe de metadados é que vocês vão utilizar. E o revisor mencionava que os metadados são importantes para a utilização dos dados FAIR e mesmo que os dados sejam sensíveis, era o caso do projeto, era só dados sensíveis, estes mesmo assim devemos ter o interesse em disponibilizar esses metadados, pelo menos. E, portanto, este DMP foi revisto, rejeitado e deram-nos uma semana para trabalhar numa nova versão. E é aí que o investigador se dirigiu ao nosso serviço, preciso de ajuda. Okay? Portanto, temos que dar respostas rápidas aos nossos investigadores. Aquilo que eu fiz, e como podem ver neste exemplo, fomos pelas diferentes componentes do DMP e enriquecemos com diferentes componentes que não estavam previstas inicialmente, como questões relacionadas com licenças, citação de dados, documentação de dados, nomeação de ficheiros, muitas vezes ausente dos DMPs, e temos também que tratar estas questões que são extremamente relevantes, mesmo durante o ciclo de vida do projeto e após a conclusão dos projetos e por aí fora. Sempre textos muito descritivos, que mostrem processos, que não digam só, sim, vamos publicar. Isso não chega. E, portanto, sobre o papel, para terminar, sobre o papel estratégico, só pegando na minha ideia inicial, submetemos, então, novamente o DMP e, neste caso, o revisor diria que todas as questões que foram levantadas estavam devidamente resolvidas. Internamente, isto serviu para mostrar na instituição que, de facto, devíamos investir no papel de um Data Steward
para dar suporte a estes projetos. Portanto, foi aqui um caso de uso paradigmático dentro da instituição. Para terminar, então, algumas conclusões sobre o papel estratégico do Data Steward. Podiam ser muitas mais, podia ter aqui muitas coisas para vos transmitir, mas acho que devemos ter um conhecimento transversal das boas práticas da DI. Claro que isto faz parte do nosso perfil, porque nos permite agilizar o processo e facilitar a vida aos investigadores. Voltando ao meu ponto inicial, eu não quero um investigador preocupado se vai gerar um DOI, se vai ter que descrever ou onde é que vai publicar os dados. Isso temos que ser nós a tratar. Portanto, temos que desempenhar como Data Stewards diversos papéis, e eu tenho experiência a desempenhar diferentes funções dentro deste contexto dos planos de gestão de dados, nomeadamente, e aquilo que eu gosto mais, é desenvolver o DMP e assumir o papel de gestor de DMP desde o início dos projetos, mas muitas vezes aquilo que o INESC é um parceiro num projeto liderado por outras equipas e o INESC entra como revisor dos DMPs e os investigadores muitas vezes não têm sensibilidade para rever um DMP e fazem-nos esse pedido também para funcionarmos como revisores. Participarem também nas reviews, meetings a nível europeu como alguém que está a representar a instituição e pode falar com conhecimento sobre aquilo que vamos tratar ao nível dos DMPs. É algo que os investigadores também pedem cada vez mais. Capacitação dos investigadores, treino, obviamente, conseguem compreender isto. E muitas vezes temos de estar preparados para dar respostas urgentes aos investigadores. Casos que acontecem muitas vezes, temos que fazer um trabalho, ou é-nos pedido um DMP para esta semana, isto aconteceu, eu não percebo nada de DMPs, ou é para entregar ontem. Podem, por favor, ajudar. E, portanto, temos que saber dar uma resposta rápida e isto também resulta dos nossos conhecimentos transversais, a nossa experiência de, mais uma vez, também reutilizarmos os DMPs que estamos a trabalhar, não temos de estar sempre a reinventar a roda, sobretudo quando estamos a falar de boas práticas que são transversais aos nossos projetos. Terminaria com esta nota. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado, João. Vamos ter então agora a quarta apresentação, que vai ser sobre um tema que também vai ser abordado no Café com Dados de amanhã. Então, temos como tema o estudo técnico e projeto piloto para disponibilização de sistemas de cadernos eletrónicos de laboratório para centros de investigação da Universidade do Minho e também do Instituto Politécnico de Bragança. Temos aqui como autores do projeto o Pedro Príncipe, a Raquel Truta e o Alexandre Rocha, todos da Universidade do Minho, e temos por parte do IPB a participação da Clarice Paes. Muito obrigado. Aproveitar também para apresentar os desenvolvimentos deste projeto. O Porta Aberta não foi um projeto focado em oferecer cadernos de laboratório, foi um projeto focado em criar um Research Portal para o Minho e um Research Portal para o IPB. Neste processo o que aproveitámos foi alavancar a importância dos dados e eles também estarem presentes no próprio portal, no próprio Research Portal. E, portanto, quisemos, que está ali no fim, promover boas práticas de gestão e abertura de dados com uma ferramenta de plano de gestão de dados que criámos, o OpenDMP.Porta Aberta, e que ficou em produção, e desenvolver um estudo para ver a pertinência de oferecer também o serviço de cadernos de laboratório eletrónicos. E está ali o símbolozinho do ILAB FTW, que foi precisamente esta solução que implementámos. Portanto, não sendo o core do projeto, nós procurámos desenvolver estes dois serviços para os dados e, portanto, em particularmente o Electronic Lab Notebook ELN, que vai passar a estar mencionado agora nos slides, para apoiar os centros de investigação da UMINH e do IPB. Portanto, fazer um estudo, nesse estudo, um inquérito e entrevistas a responsáveis dos centros para analisar a pertinência e o conhecimento ou reconhecimento da importância de uma ferramenta como esta e, portanto, oferecer. Portanto, temos um estudo que é um documento interno, mas que, fazendo a preparação para esta apresentação, realizámos que seria interessante fazer um esforço para o publicar. Aliás, ele contou também, para além das pessoas do projeto,
com consultoria até do João Castro, que também está aqui nesta mesa, e da Iulia Karimova, na altura, em 2022, quando começámos a fazer o estudo. E na prática agora temos esta ferramenta já disponível para estes 3 centros do Minho e 3 centros do IPB. Voltarei mais tarde. Portanto, os Electronic Lab Notebooks para os centros de investigação são muito importantes. O que nos guiava é esta parte que está aqui na parte de baixo. O que nos guiava era a ideia de facilitar com que os dados fossem partilhados e depositados nos repositórios, porque nós queríamos que eles estivessem presentes no Research Portal, mas as ferramentas de cadernos de laboratório servem para muito mais do que isto. Portanto, são claramente ferramentas que visam optimizar o fluxo de trabalho, minimizar os custos e poupar tempo. Portanto, são ferramentas que estão a ser cada vez mais usadas, mas existe também um elevado desconhecimento ainda, e têm que ser e são fiáveis para gerir e armazenar dados recolhidos em contexto laboratorial. O nosso foco era precisamente fazer com que, os dados estarem a ser devidamente documentados no projeto, no final fosse fácil depositar os pacotes que o investigador quisesse num repositório. Este era o nosso propósito, sendo que, oferecendo um caderno de laboratório, os propósitos dos centros podem ser muitos outros para além deste. No nosso processo de investigação fizemos algumas leituras, a solução final foi esta aqui, o ILAB FTW, que a documentação está ali disponível também se quiserem consultar. Há documentos e há algumas leituras de referência interessantes que orientaram a nossa análise e o nosso estudo, e também é sempre importante termos esta nuance de cadernos de laboratório eletrónicos ou cadernos de investigação eletrónicos, também há esta designação para ampliar as áreas disciplinares, vá lá. No estudo, o que é que fizemos então? Só para deixar aqui algumas informações interessantes. Tivemos a sorte, e temos a sorte, de ter havido um estudo ao longo dos anos. Infelizmente, o último update foi em abril de 2021, mas no caso, o estudo que estávamos a fazer em 2022 serviu para isso. Tinha uma matriz comparativa de várias ferramentas de cadernos de laboratório. Nós fizemos um top 5, que estão ali identificadas, onde se encontra o Lab Archives, talvez uma das mais conhecidas, SciSnote, Lab Collector e Lab FTW. E depois tentámos procurar analisar estas 5. Essa matriz, que está ali a referência, faz precisamente um conjunto de parâmetros. Nós destacámos alguns, a questão dos protocolos, documentação, a segurança, o armazenamento, também a possibilidade de integrar com o depósito em repositórios. Fez parte da nossa análise e fizemos ali um top 3. A nossa ferramenta selecionada no final não era a top 1, mas depois em contactos com a comunidade percebemos que era bom ir para aqui, para o ILAB FTW, até porque o Instituto Gulbenkian de Ciência, que agora não se designa assim, e vão também falar amanhã sobre isto, estava a usar esta ferramenta e achámos que era interessante, como era uma ferramenta open source, criarmos já uma comunidade nacional para fazer este caminho. Neste estudo, para além desta análise, fizemos umas entrevistas a 4 investigadores coordenadores do Centro de Engenharia Biológica do Minho, do CEDRE e do CIMO do IPB. O traço das entrevistas foi que havia um desconhecimento, mas muita receptividade e muita vontade face às vantagens que reconheciam no uso, mas nenhuma delas, nenhum destes centros usava. O CEDRE fez referências que já tinham usado algumas coisas semelhantes, até a Jupyter Lab Notebook, precisamente para o tipo de trabalho que faziam. Mas pronto, fizemos estas 6 perguntas nas entrevistas, gravámos, analisámos, tirámos as conclusões. Adicionalmente, contactámos coordenadores dos centros para fazer um pequeno inquérito que tinha 7 perguntas, que se conheciam as ferramentas, identificámos as 5 ferramentas, se eles conheciam alguma daquelas 5, um conjunto de vantagens, como é que analisavam essas vantagens. Basicamente, a conclusão é que havia um grande desconhecimento acerca do assunto nos coordenadores, mas, contudo, analisando as vantagens, reconheciam a importância e a vantagem. Este destaque aqui é um número de pessoas que conhecia o ILAB FTW, que era só uma pessoa. E a maior parte das ferramentas eram 1 ou 2 ou 3 que conheciam. Nós, se as pessoas estiverem interessadas, podemos partilhar alguns destes documentos de forma restrita, já que são documentos internos do projeto.
E neste momento temos o piloto a decorrer, o piloto deveria ter decorrido mais a partir do início do ano. No entanto, o processo, a análise jurídica do contrato do prestador de serviços foi demorado, embora foi importante, porque enriqueceu e o próprio contrato foi enriquecido com informação, tanto do gabinete jurídico como do Data Protection Officer, que também analisaram muito cuidadosamente o contrato. No final, arrancámos em setembro, fizemos uma sessão de formação no início de outubro. Os pilotos que estão a usar e os teams que estão criados para documentar os experiments são do Centro de Engenharia Biológica, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental, Centro de Química do Minho, o CEDRI, o CIMO e o LiveWell do IPB. E já começaram a brincar com o sistema, a usar o sistema. Na perspectiva, o piloto é um piloto real, neste momento é uma instância comum para o Minho e para o IPB. No final de junho, o que se prevê, se o piloto for bem sucedido e o acolhimento for esse, é que existe um ILAB FTW para o IPB e um ILAB FTW para o Minho, separadamente. Pronto, daremos mais notícias em futuras apresentações. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Vamos agora então para a nossa quinta apresentação. Portanto, este projeto tem o título de Integração de Identificadores Wikidata para o aumento da fairness dos datasets. Vai ser apresentado pelo Joaquim Santos, da Universidade de Coimbra. Muito obrigada. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade para apresentar este trabalho. Penso que todos aqui saberão o que é que são os dados SFER, por isso, como o tempo é curto, eu não vou perder tempo a explicar o que é que são os dados SFER, mas vou falar um bocadinho sobre o que é a Wikidata. Todos vocês conhecem, provavelmente, a Wikipédia, que é, digamos, um dos produtos mais conhecidos da Wikimedia Foundation, mas há muitos outros produtos que são disponibilizados à comunidade e o que eu venho falar hoje é a Wikidata, que, apesar de ter muito potencial, ainda não é muito utilizado. Tem aqui várias características que, no meu entender, e das pessoas que trabalham neste tipo, das coisas que eu venho apresentar hoje, também entendem isso, trazem vantagens para a partilha dos seus datasets. A Wikidata, basicamente, é uma base de dados global, onde se pode descrever diversas entidades, pessoas, eventos, instituições, edifícios, filmes, etc. Portanto, imensas coisas. É multilingue, qualquer pessoa pode editar, pode-se interagir com ela, humanos ou máquinas, através de queries Spark, usando APIs ou interface web. Funciona como um hub de identificadores, ou seja, centraliza muita informação que está também noutras plataformas. Os dados são reutilizáveis e é totalmente aberta. E, portanto, os dados estão todos ligados na Wikidata. Mas o que é uma entidade da Wikidata? Como é que nós descrevemos algo na Wikidata? Bom, basicamente temos um título, uma coisa que dá nome ao que estamos a descrever, um identificador que é global e permanente, temos uma pequena descrição e os aliases, outros nomes porque são conhecidos. E depois vamos descrever propriamente aquilo que nós queremos. E como é que nós descrevemos? Com propriedades às quais atribuímos um valor. Isto constitui um statement. Todos os statements podem e devem ter referências que os suportem. E, portanto, nós podemos assim descrever múltiplas entidades. Temos ainda, além dos statements, os identificadores. Basicamente é um hub onde nós podemos pôr todos os identificadores que existem noutras plataformas para aquilo que nós estamos a descrever. Portanto, neste caso, para pessoas, nós podemos ter Ciências Vitas, Orcids, LinkedIn, ResearchGates, etc. Identificadores, se estamos a falar de publicações, estamos a escrever uma publicação, podemos ter o DOI, se estamos a falar de um livro, podemos ter o ISBN, entidades, o ISSN, etc. Não é? Então, eu venho aqui trazer dois casos concretos sobre as coisas com que eu trabalho, mas podem transpor isto para as coisas com que vocês trabalham, arquivos, bibliotecas, laboratórios, etc.
E o caso prático, o primeiro que eu trago, é sobre pessoas. Eu trabalho com coleções de História Natural e quando num museu de História Natural existem exemplares de tentilhões, na etiqueta diz que o coletor foi Darwin, a data é do século XIX, e foram colhidos nas Galápagos, ninguém tem dúvidas que estamos a falar do Charles Darwin, que é famosíssimo. Ora, nem todos os coletores são assim famosos. Por exemplo, trago aqui 2 etiquetas, numa delas diz que o coletor foi Dorothy Newton e no outro diz que a pessoa que identificou é Dorothy Deswells. Na verdade, são a mesma pessoa, porque ela tinha um nome de solteira e quando casou adotou o nome de marido. Portanto, nós no fundo aqui estamos a falar de 2 nomes que representam a mesma entidade, a mesma pessoa. Outros casos, por exemplo, esta etiqueta é real do meu herbário, nós vemos que este exemplar foi colhido por uma pessoa chamada W. Schimper em 1835. Quem não souber quem é o Schimper, vai procurar quem é o Schimper e logo na página da Wikipédia, por acaso, tem um desambiguador para o nome Schimper. E vemos aqui 4 pessoas que viveram no século XIX, que se foram todas botânicas, todas elas têm Schimper no nome, algumas delas têm W. Então nós temos que usar aqui um processo de conhecer um bocadinho as biografias, ver, pelas datas de nascimento já conseguimos eliminar alguns, mas temos que saber ou ir procurar onde é que eles andaram a viajar, onde é que eles andaram a colher, para ver qual deles é que colheu esta planta. Pronto, efetivamente, consegue-se descobrir quem é que foi, mas quando eu partilhar os meus dados, se eu puser lá apenas W. Schimper, não estou a ajudar ninguém, porque a pessoa vai ter que desambiguar novamente quem é. Então, juntamente com vários colegas, uma equipa internacional que eu tive a sorte de fazer parte, descrevemos este processo de desambiguação e fazemos várias recomendações de boas práticas sobre como fazer a desambiguação das pessoas. E, portanto, uma das coisas que nós recomendamos é usar identificadores universais sempre que nós fazemos uma desambiguação. E, portanto, neste caso, o identificador que nós achamos que tem melhores características é o identificador Wikidata, por todas as razões que eu já mencionei, de ser aberto, de ser interoperável, etc. E, portanto, isto é um screenshot da parte onde nós descrevemos as pessoas na nossa base de dados e, portanto, nós criamos um campo para adicionar o identificador Wikidata nas pessoas. Se usarmos a Wikidata, temos ainda a vantagem de poder consultar sempre que queremos a Wikidata, automaticamente, via máquina, para atualizar os dados, por exemplo, as datas de nascimento ou datas de morte, quando elas não existem quando nós criamos o registro. Como é que usamos isto? Sempre que partilhamos os dados, por exemplo, no nosso catálogo online, no nosso data portal, vem aqui junto aos nomes que tem ali o símbolozinho da Wikidata. Ou seja, um humano consegue facilmente ir ver uma descrição mais pormenorizada da pessoa no Wikidata, se quiser. E, portanto, a pessoa está identificada univocamente, mesmo que haja 2 pessoas com o mesmo nome. E quando partilhamos os dados para o GBIF é um agregador de dados de biodiversidade, eu vou falar amanhã disto numa das sessões paralelas, partilhamos também esses identificadores em campos Darwin Core que foram criados especificamente para esse efeito, neste caso é o Recorded by ID. O GBIF tem a vantagem de ser também interoperável por máquina, portanto aqui temos um screenshot de um JSON e portanto também as máquinas podem interagir com o GBIF. Há colegas que se dedicaram a fazer plataformas que vão buscar dados ao GBIF e também à Wikidata e que, portanto, ajudam um bocadinho a que todo este processo seja circular e seja reaproveitável. E, portanto, esta plataforma que se chama Bionomia é uma plataforma onde agrega todos os dados sobre pessoas que existem no GBIF, como coletores ou identificadores, e há muitas coleções que ainda não partilham os identificadores e, portanto, nós não sabemos quem é aquele nome. E aqui voluntários podem ajudar a fazer essa atribuição. Portanto, podem dizer se neste exemplar, cada linha é um exemplar, se foi mesmo esta pessoa que colheu ou identificou. E, portanto, há voluntários que estão a ajudar a fazer crescer esta informação, este volume de informação. Voltando à Wikidata, uma vez que nós conseguimos completar melhor todo o pool de informação que existe sobre uma pessoa, por exemplo, temos uma propriedade que é o Collection Items At, onde nós podemos dizer em que instituições existem exemplares dessa pessoa. E por isso, vocês veem aqui na última linha, eu adicionei isto recentemente, que no herbário da Universidade de Coimbra temos exemplares dessa pessoa, não é? Porque conseguimos fechar este círculo. De referir que cada linha daqui, onde diz Museu de História Natural de Viena, Charles University, etc., isto não é uma string de texto, isto é uma entidade que está associada a este campo e, portanto, se nós clicarmos lá, vamos ver detalhes sobre essa instituição, nomeadamente coordenadas geográficas, endereços, pessoas que lá trabalham, etc.
E, portanto, existem visualizadores para a Wikidata, portanto, passamos de uma coisa de texto, que pode ser, através de queries em cascata, podem ser, digamos que, transformadas numa visualização. E aqui vemos um mapa com vários eventos que são georreferenciáveis, onde é que a pessoa nasceu, onde é que ela trabalhou, onde é que tem itens da coleção, e vemos que detalhes sobre cada um desses lugares. E, portanto, estamos a aumentar a quantidade de informação e a ligação de toda esta informação. Segundo caso prático, muito rapidamente, expedições científicas. Juntamente com alguns colegas internacionais também estamos a dedicar-nos a descrever, ou a dar recomendações sobre como descrever as expedições científicas na Wikidata, e algumas das coisas, das propriedades que usamos é data de início, data de fim, de onde é que partiu, por onde é que passou, entre que datas é que estiveram em cada um dos pontos. E logo na primeira reunião que nós tivemos sobre isto, eu comecei a imaginar, bom, era fixe se tivéssemos uma visualização só para estes dados todos. E então eu tenho uma veia de informático e fiz logo um script para ir à Wikidata e para as expedições científicas ir puxar essa informação, fazer as queries em cascata e pôr todos os pontos no mapa. E, portanto, a pessoa pode aqui navegar e, digamos que, percorrer os locais por onde passou a expedição. E depois, isto foi, portanto, a ideia passou para um segundo passo. Quando nós partilhamos a informação, o objetivo é que esta informação seja também identificada com o identificador Wikidata, portanto, da nossa coleção, é publicada no JBIF para a Wikidata. Então, aumentei o script para cada uma das expedições que está na Wikidata, consultar o JBIF, ver se tem o identificador da expedição e, se tiver coordenadas geográficas, cada exemplar que está no JBIF é também passado para o mapa. E então a pessoa, além dos sítios por onde passou a expedição, vê também os exemplares que foram colhidos nessa expedição. E depois passamos para o nível seguinte. Já que temos também uma descrição para os participantes numa expedição, se para cada um destes participantes na expedição o script também for fazer um query ao Bionomia, que é aquela tal plataforma que agrega todos os exemplares que as pessoas escolheram, podemos obter, através de um CSV ou de um JSON, toda a lista das colheitas e ver quais é que foram colhidas nas datas da expedição. E, portanto, depois podemos ir ao JBIF e do JBIF pôr os exemplares também neste mapa. E, portanto, assim, estamos a aumentar todo este ciclo de conhecimento que passa apenas de texto também para visualizações e até mostrar-nos coisas que, à partida, não estávamos a imaginar que seriam assim. Esta última plataforma das expedições está disponível no site, que diariamente escarafuncha a Wikipédia à procura das expedições científicas e vai fazer todo este ciclo e disponibilizar aqui estas visualizações. E, resumindo, a Wikidata permite-nos enriquecer os nossos datasets, partilhar os dados de forma aberta, reutilizável e interoperável, atribuir identificadores permanentes àquilo que nós estamos a partilhar, integração com vários padrões de dados, por exemplo, no meu caso, eu da Unicor, mas podem integrar com outros padrões de dados, ter boas práticas de comunidade e descobrir informação que pode não ser óbvia à primeira vista. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Joaquim. Vamos para a nossa penúltima apresentação, que também é um tema que já foi abordado numa das nossas Data Talks e é um projeto muito, muito importante também para a comunidade. Portanto, é o projeto que se intitula de Registro de Políticas de Dados de Investigação usando a plataforma Fair Sharing. São autores a Clara Parente Boavida, do ISCTE, o Ricardo Castro, da FCSH e também a Salima Remtula, do IHMT. Muito obrigada. Bom dia a todos. Vou-vos apresentar os resultados que resultaram da ação de suporte que decorreu no âmbito do projeto Fair Impact. Este projeto Fair Impact é um projeto financiado pela Comissão Europeia. Tem a duração prevista de 3 anos, com conclusão prevista em maio de 2025, recebeu um financiamento de 10 milhões de euros e inclui 28 parceiros. Tem como principais objetivos a identificação de políticas, ferramentas e especificações técnicas que orientem não só os investigadores,
mas também gestores de repositórios, organizações que realizam investigação científica, decisores políticos e cidadãos para a promoção de um ciclo de gestão de dados FAIR. Esta ação de suporte teve como principal objetivo melhorar a disponibilidade e elegibilidade por máquinas das políticas de dados usando a plataforma Fair Sharing. A plataforma Fair Sharing, que já existia antes do início do projeto Fair Impact, está a ser gerida pela Universidade de Oxford foi aqui que iniciámos os registros destas políticas de dados já disponíveis em Portugal. Decorreu de maio a setembro deste ano e tinha como requisito o registro de 20 políticas e ou diretrizes para a partilha e gestão de dados de investigação na plataforma Fair Sharing. Tinha também como requisito a organização de um workshop nacional. Trabalharam comigo nesta ação de suporte o Ricardo Castro, da FCSH Nova, e a Salima Rem Tula, do IHMT da Nova, que eu desde já agradeço todos estes meses de colaboração. A abordagem que definimos para Portugal, iniciámos com um levantamento de potenciais interessados, nomeadamente representantes de instituições de ensino superior e representantes de revistas científicas. Destes contactos resultaram mais de 20 reuniões individuais, que foram momentos bastante ricos de troca de conhecimento. Tivemos a oportunidade, como a Filipa mencionou, de organizarmos um Data Talk para a disseminação da iniciativa. Participaram 32 pessoas. Traduzimos para português uma ficha informativa sobre o contexto das políticas, que está disponível no repositório Zenodo. Integramos também a Fair Sharing Community Champions, que nos permitiu dar um apoio mais individualizado e mais próximo a todas estas instituições e iniciativas. E estivemos em paralelo também em colaboração com o Brasil, através de Deborah Drucker, na identificação de potenciais interessados e no registro também de políticas já existentes. O workshop nacional decorreu no dia 10 de julho de 24, teve um formato online, foi por convite, estiveram presentes 34 pessoas e tivemos neste momento a sorte e o prazer de ter testemunhos nacionais de representantes de instituições de ensino superior e de revistas científicas que já tinham feito o registro das suas políticas de dados na plataforma Fair Sharing e que testemunharam para todos os presentes como é que tinha decorrido essa experiência. Estes são os registros completos que estão disponíveis na plataforma Fair Sharing, a cada um está associado um DOI. Temos aqui desde universidades, politécnicos e revistas científicas. Temos também mais alguns registros que estão em progresso, nomeadamente de políticas de dados que estão ainda em fase de aprovação formal. E temos também registros completos destas 3 instituições brasileiras. À data de outubro, de 14 de outubro de 2024, Portugal estava aqui posicionado numa 4ª posição, a seguir aos Estados Unidos, Reino Unido e Holanda, que nos dá... É bastante interessante esta posição e muito se deveu a este trabalho que foi desenvolvido durante estes meses. Vantagens para o registro na plataforma Fair Sharing. Gostaríamos de destacar algumas. A clareza na forma como os dados podem ser geridos e partilhados, o alinhamento com os princípios FAIR, a comparabilidade por humanos e por máquinas através de descritores comuns que descrevem o conteúdo da política, o seu âmbito e os seus requisitos, o aumento da visibilidade destas políticas, a clarificação do que é esperado pelas organizações e o que está definido em cada uma delas, e um contexto alargado de análise, por exemplo, à escala europeia, regional ou por área de investigação, que eu já vos vou falar um bocadinho mais sobre esta possibilidade. Para além destas vantagens mais macro, temos também a possibilidade de rever os metadados da política já existente, aceder à política e referenciá-la através da citação, porque é gerada uma citação e é atribuído um DOI a cada um dos registros, aprender sobre o âmbito de cada uma das políticas e descobrir quais as relações que estas políticas têm com outros recursos. Isto porque, por todas as bases de dados e normas que são recomendadas no corpo de texto de cada um dos documentos, são listados e acessíveis através do gráfico de relações que está disponível em cada um dos registros. Para além disto, é também gerado de uma forma automática um relatório que compara as políticas do mesmo tipo,
Esta possibilidade está ainda em fase de teste. Nós temos todos os relatórios dos registros completos que fizemos em Portugal e que vamos agora também distribuí-los. E, para além de haver uma comparação entre alguns elementos das políticas, nomeadamente ao nível dos DMPs, ao nível da partilha dos dados, ao nível da partilha dos metadados, existe também uma comparação com os elementos de uma checklist do First Fair Project, que também já existia antes do Fair Impact ter iniciado, e que nos permite ter uma avaliação dos vários elementos que estão descritos em cada uma das políticas e que nos permite rever e melhorar as próximas versões destes documentos. Boas práticas, destaco aqui 3. Nós encontramos muitas vezes os documentos das políticas em formato PDF, o que fica difícil depois à tradução. A nossa sugestão é que consigam passar esses documentos para folhas web em que o texto está disponível através de uma página web, onde seja facilmente copiado e depois traduzido por qualquer tradutor. Sempre que sugiram aos autores e aos investigadores a atualização do R3 Data como recurso para encontrar um repositório de dados, mencionem também a plataforma Fair Sharing, pois permite, para além das políticas, encontrarem repositórios de dados associados, entre normas, etc. Lembrar, claro, de usar esta checklist que vos vai permitir melhorar versões futuras destes documentos. Fica ao convite, se estiverem interessados em fazer o registro das vossas políticas e orientações para a gestão e partilha de dados de investigação, podem contactar um dos Fair Sharing Community Champions, que vos vai ajudar neste processo. Muito obrigada. Muito obrigado, mais uma vez. Vamos então agora para o último projeto, e só para relembrar que este é o projeto em que não teremos, portanto, a equipa presente. Eles prepararam então um vídeo. Olá, bom dia. Eu sou a Elizabeth Dias e em coautoria com os meus colegas Tânia Silveira e Paulo Barata, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, venho apresentar esta flashtalk que versa sobre a interoperabilidade e harmonização de dados marinhos através de metadados, no caso da Somos Atlântico. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera destaca-se como uma entidade-chave. Olá, bom dia. Eu sou a Elizabeth Dias e em coautoria com os meus colegas Tânia Silveira e Paulo Barata, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, venho apresentar esta flashtalk que versa sobre a interoperabilidade e harmonização de dados marinhos através de metadados, o caso da Somos Atlântico. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera destaca-se como uma entidade-chave na recolha e gestão de dados marinhos, desempenhando um papel crucial na monitorização contínua dos parâmetros meteoceanográficos do Oceano Atlântico. A plataforma digital Somos Atlântico pretende ser uma infraestrutura de investigação observacional do oceano, uma ferramenta de gestão de dados geográficos, com o objetivo de agregar e disponibilizar dados e informação do IPMA, com o acesso a dados em geoportais e no catálogo de metadados. Os metadados são estruturados em padrões uniformes, formatos, escalas e projeções, cumprindo as normas da Diretiva Inspire. Promove assim o medir uma vez, utilizar várias vezes. A Somos Atlântico foi um projeto financiado pelo mecanismo DIA Grant, no valor de 2 milhões de euros, consistindo numa infraestrutura de dados e monitorização do Observatório do Atlântico. É um reforço dos meios existentes para a monitorização oceânica na comunidade portuguesa de investigação marinha. Os principais marcos que destacamos foi o planeamento desta infraestrutura, a recolha de dados, a catalogação desses dados, a sua colocação num repositório de dados, o processamento e análise espacial e a partilha dos mesmos.
destacando nesta flash talk a questão da catalogação e importância dos dados. A Somos Atlântico é uma infraestrutura que foi totalmente desenvolvida em open source, através da colocação dos dados na Nextcloud, onde foram definidos protocolos de ingestão de dados, que seguidamente são transferidos para um repositório de dados em Postgres, que alimenta um sistema de informação geográfica em QGIS, que por sua vez dá origem a geoportais, os visualizadores da publicação dos dados, bem como a sua catalogação no catálogo de metadados desenvolvido no GeoNetwork e a atribuição de um DOI para todos os dados geográficos publicados. O catálogo de metadados do IPMA, no caso da Somos Atlântico, consiste num catálogo estruturado de acordo com as normas da Diretiva Inspire, quanto a metadados, harmonização de dados, interoperabilidade de infraestruturas e o acesso aos dados online através da sua consulta e visualização, bem como o download desses dados. Os metadados são dados sobre os dados, essenciais na harmonização e interoperabilidade, não contêm o conteúdo dos próprios dados, mas fornecem informações descritivas que facilitam a sua compreensão e utilização. Incluem a identificação do formato dos dados, a descrição da informação neles contida, a fonte e método de aquisição, a qualidade e precisão e têm a especificação da acessibilidade e utilização dos dados. A harmonização dos dados garante a uniformidade e compatibilidade dos dados, assegura a consistência nos dados de múltiplas fontes, tornando-os compatíveis, facilita a compreensão dos dados para que possam ser interpretados corretamente e estrutura os metadados segundo as normas internacionais. A interoperabilidade assegura a integração dos dados diretamente noutros sistemas, sem necessidade de conversões, assegura a compatibilidade com outras infraestruturas de dados e assegura a reutilização dos mesmos em diferentes contextos. O catálogo de metadados do IPMA, nomeadamente a Somos Atlântico, tem já uma série de camadas nele carregadas. Está estruturado por várias tipologias de dados, desde dados de sísmica, oceanografia, estruturas geológicas e geomorfológicas dos oceanos, ou seja, o caso dos montes submarinos, e dados, por exemplo, da Diretiva Quadro da Estratégia Marinha e do Sistema Nacional de Moluscos Bivalves. Este catálogo de metadados está em conformidade com as especificações, passa no validador do Inspire, tem a descrição de cada camada, a área de visualização, os links de disponibilização desses dados, os serviços querem serviços de mapas em visualização ou edição, tem informação técnica, nomeadamente a identificador do recurso, o contacto para o recurso e a conformidade das especificações e informação em si do metadado. E agora gostava de partilhar convosco um pequeno vídeo. O Oceano Atlântico, fonte de inspiração e sustento. Cobrindo mais de 20% da superfície do planeta, o Atlântico é um gigante, cuja dinâmica e ecossistema são vitais para a estabilidade do clima e vida na Terra. Contudo, grande parte deste oceano permanece ainda por descobrir e compreender. Entidades como o Instituto Português do Mar e da Atmosfera estão na vanguarda da monitorização do oceano. Observações regulares e sistemáticas permitem compreender os padrões e tendências do sistema, facultando informações cruciais para a gestão integrada e utilização sustentável do Atlântico.
E assim termino, destacando a importância, por um lado, dos dados oceanográficos, por outro, a sua catalogação de forma a estarem acessíveis e disponibilizados para todos, de acordo com normas internacionais que garantem a sua interoperabilidade. Muito obrigada. Ora, muito bem. Vamos ter agora, e a reservar aqui 10 minutinhos, porque nós temos um período de almoço até simpático, de 1h30, portanto, e agora aqui aproveitar estes 10 minutos e tendo aqui os colegas também presentes, se aqui a audiência quer colocar alguma questão, ou ter algum esclarecimento junto aqui dos membros. Também entre projetos, se quiserem esclarecer alguma dúvida ou alguma curiosidade. Então, força, Clara. Só uma curiosidade, duas curiosidades. Quando nós fizemos este exercício de registro das políticas, uma forma de comparar era ao nível dos DMP, se eles eram iniciados em fase pré-award, e é a fase de candidatura, ou se havia um requisito da instituição para que fossem iniciados na fase de pós-award, após a aprovação da candidatura. Não sei se referiu na apresentação, mas... Não referi. Quando é que vocês iniciam especificamente Bom, nós, nos nossos processos internos, através da intranet, quando o investigador está a preparar a proposta, pode indicar se quer ajuda ou não no DMP, antes, no momento da preparação. Não que tenha acontecido. Eu acho que ainda falta um bocadinho essa awareness da importância para o DMP. O que acontece? Depende muito, essa questão é muito pertinente e ajuda-me aqui também a contextualizar um bocadinho. Um aspecto que eu não mencionei é que esta interação data steward investigador está muito dependente daquilo que é a motivação até das pessoas que estão a gerir projetos, também elas puxarem pelos colegas. E uma questão que acontece, e agora indo mais diretamente a essa questão, acho que da parte de alguns investigadores que já têm sensibilidade e que já trabalharam connosco questões relacionadas com os dados, com a questão de dados, mesmo no momento da submissão da proposta dos projetos, já vai claramente um detalhe sobre aquilo que se pretende fazer ao nível do DMP, nomeadamente já apresentarem uma estratégia de publicação de dados, mostrarem que na instituição há alguém que pode fazer esse acompanhamento e no momento da proposta, da escrita da proposta, isto também é benéfico para os... Não é que esteja institucionalizado e que seja uma prática comum, muitas vezes é quando eles realmente temos que entregar as deliverables, mas há investigadores que já passaram pela experiência, sabem, há investigadores que dizem que já não equacionam sequer começar um projeto sem terem um DMP planeado, e portanto é um bocadinho informal, mas já começa a ser mais. Nós também, se fosse institucionalizado, se calhar não conseguimos dar um suporte. Portanto, é através de casos de uso e motivar, investigadores motivados. Obrigado. Nós temos aqui, portanto, disponíveis 2 microfones, se alguém quiser colocar alguma questão. Eu, se calhar, entretanto, aproveitava para colocar aqui uma questão à Teresa. Achei muito curioso o projeto e a condução do inquérito que vocês assumiram. Era só curiosidade se, em termos dos resultados do próprio inquérito, da mesma forma que estão aqui a fazer esta apresentação, se envolveram os participantes que foram consultados e se o plano de ação, inclusive, também delinear o conjunto. Digamos que o inquérito também serviu um bocadinho para levantar exato, o véu, ou seja, foi a primeira ação que tivemos no sentido de alertar as pessoas para a existência deste universo, não é? Pronto, e depois a segunda parte agora até já temos alguns agendamentos de sessões formativas para sensibilizar e também para aprendermos nós também com a experiência dos investigadores e dos docentes. Portanto, este foi mesmo o primeiro passo. Muito bem, muito bem. Eu acho curioso porque nós também estamos no grupo das políticas e que vamos também abordar depois na parte da tarde. Também estamos a conduzir precisamente o inquérito e a nossa ideia é fazer precisamente também essa criação de awareness junto às instituições
mas queríamos, em jeito de quase recomendação, depois preparar também um relatório e partilhar com quem também participa. Ok. Nós usamos aquele modelo da FCT porque, de facto, é o que tem vários pontos. E o que é que acontece? Muitos daqueles pontos foram uma surpresa para os inquiridos, não é? Mas também a ideia era mesmo essa, era estimular um bocadinho essa interrogação e fazer com que as pessoas comecem a pensar nisto. Muito obrigada, Teresa. Obrigada. Volto aqui à audiência. Não sei se alguém... Acho que já temos uma questão. Aqui embaixo. Já vai receber aí o microfone. Olá, muito bom dia. Catarina Domingos, pela Universidade de Coimbra. Tenho uma outra questão para o João, também, se me permitem. É uma questão que é uma curiosidade minha. Quando o João fala que dá apoio ao desenvolvimento do DMP, depois também falou que dá apoio na curadoria dos dados do próprio DMP. Como é que vocês gerem esse apoio entre equipa, deduzindo eu que tem muitos DMPs para gerir, muitos dados, muitos projetos, sendo eles de grande dimensão? Sim, basicamente já temos procedimentos bem estabelecidos que nos permitem dar uma resposta rápida às necessidades dos nossos investigadores. Como eu dizia, muitas vezes chegam-nos pedidos de é para ontem. Recentemente tivemos um caso em que o investigador, o INESCTEC tinha que dar uma resposta sobre a revisão de um DMP e a resposta do INESCTEC já estava atrasada quando eu fui contactado e, portanto, temos procedimentos bem definidos, temos repositórios, temos recursos humanos, poucos, mas temos, que nos permite agilizar esse processo e dar resposta aos investigadores. Portanto, temos muitos projetos, é verdade, e não podemos, neste momento, fazer uma gestão diária daquilo que são as necessidades de gestão dos dados dentro daquilo que é o ciclo de vida de um projeto. Portanto, trabalhamos um bocadinho um nível acima disso, que é tentar, dentro do projeto, encontrar uma pessoa que possa assegurar essa gestão corrente. Não que haja muita necessidade, porque, mais uma vez, temos uma boa infraestrutura no INESC para suporte, para a segurança dos dados, para a preservação, para todas essas questões, mas ter sempre, quando lançamos os templates, tentamos ter um detalhe sobre os datasets que o projeto vai gerar e temos tido a sorte de, se tivermos o apoio da gestão do projeto, conseguir recolher dados muito detalhados sobre os dados que o projeto vai gerar e ter sempre para cada dataset uma pessoa que está responsável, que pode coordenar comigo qualquer tipo de questão relacionada com o DMP. E estar sempre, o DMP também esclarece isso, que eu sou a pessoa que eles podem contactar para qualquer dúvida sobre o DMP. Portanto, eu estou no INESC nestas funções desde 2021, ainda não temos assim... vamos agora finalizar o primeiro DMP, ou o primeiro projeto que eu estive a acompanhar desde o início, mas também é um processo que estamos sempre a melhorar. Eu diria que DMP, eu estou precisamente a tentar perceber onde é que posso afinar um bocadinho o meu processo, uma vez que não posso estar diariamente a dar suporte, e passa muito por essa colaboração com os investigadores e pela infraestrutura que temos montada que nos permite responder rapidamente às necessidades. Mais alguma questão? Se calhar coloco só mais uma questão e vamos já almoçar. Era aqui só para o Fernando, só para perceber, também achei o projeto muito interessante. A plataforma que vocês estão a desenvolver está só disponível para a comunidade de utilizadores da UBI ou também através dos utilizadores do EPOS, de uma forma um bocadinho mais abrangente? Certo. Este desenvolvimento, melhor, nós já disponibilizamos estes dados via ficheiros RINEX para a comunidade em geral, ou seja, nós temos uma plataforma, a pessoa pode se inscrever na plataforma e pode ir buscar os dados, seja em que ponto do globo tiver. Esta parte do TailDB ainda é um bocado mais interno, porquê? Porque a maior parte dos softwares ainda não estão preparados para trabalhar com este tipo de dados. Apesar de nós temos uma API que é pública e quem conhecer a API pode lá ir buscar os dados via API,
se a pessoa quiser, ainda tiver o software usualmente a trabalhar com dados RINEX, basta, e também temos uma API que disponibiliza dados RINEX, sem passar pelo TileDB. Mas nós somos um consórcio europeu, estamos dentro de um consórcio europeu que é a EPOS, que estudamos o movimento das placas tectónicas, e disponibilizamos os dados para a comunidade mundial, desde que se inscreva na nossa plataforma. E é isso. Muito obrigado, Fernando. Clara, força. Só gostava de deixar aqui um comentário e uma partilha. O João, na sua apresentação, teve a sorte, quer dizer, o DMP foi rejeitado, mas teve uma resposta do Officer para melhorar o DMP. Deixar aqui uma partilha que já me aconteceu mais do que uma vez. Na relação com os Officers, às vezes, o que acontece é que a resposta deles perante a deliverable DMP não é assim uma resposta positiva e que reforça o nosso trabalho, o nosso empenho em ter um documento o mais completo possível, etc. E por isso que não desanimem se os officers que estão a acompanhar os projetos nas vossas instituições não vos deem uma resposta tão positiva. Por exemplo, nós já recebemos algo do género, é um documento interno que só serve à equipa, não se preocupem. E nós, por trás, a fazer um trabalho e tentar ter um esforço de tentar ter um documento o mais rico possível, depois ficamos assim numa posição um bocado constrangedora perante a equipa de investigação, porque a resposta do Officer não foi no sentido do nosso entendimento. É só quem é esse Officer? É assim, o Officer da Comissão Europeia? Sim, são Officers da Comissão Europeia, de projetos financiados. Eu ainda espero ter a oportunidade de um dia perguntar a um deles o porquê de haver esta diferença de acompanhamento ao nível da gestão dos dados, porque muitas vezes uns são muito... Já tivemos também rejeições, nomeadamente nas Marie Curies, mas depois em projetos europeus que não sejam bolsas, às vezes encontramos officers que não são tão receptivos para estas questões como às vezes esperávamos. E às vezes pouco esclarecidos também nestas temáticas. Muito bem. Bem, acho que vamos fazer então aqui a nossa interrupção e a pedir só mais uma salva de palmas para os colegas. Muito bem. Só para relembrar, e também de acordo com o esquema que o Pedro mostrou há pouco, portanto, o almoço vai ser servido no CAFAC. Há alguma sinalética, mas também vão haver aqui alguns voluntários que vão ajudar o grupo a chegar ao local, que é aqui muito perto. E vamos depois retomar a sessão pelas 14h30 com o painel temático. Muito obrigado. Medicamento e eletricidade.